Gênesis capítulo 8. Deus lembrou-se então de Noé e de todos os animais selvagens, de todos os rebanhos domésticos e de todas as criaturas que estavam com ele na grande embarcação, e enviou um forte vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e as comportas do céu, e a chuva foi detida no céu. As águas, pouco a pouco, se retiraram da terra. Ao fim de 150 dias, as águas haviam diminuído, e, no 17º dia do 7º mês, a arca encalhou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram escoando até o 10º mês, e no primeiro dia do 10º mês, surgiram os topos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca. Esperando que a terra já estivesse a descoberto, Noé soltou um corvo, todavia este ficou voando ao redor. Depois soltou uma pomba, a fim de saber se as águas já haviam diminuído sobre a superfície da terra. Mas a pomba deu voltas e não encontrou lugar aonde pousar os pés, porquanto a terra ainda estava coberta de água, e por esse motivo voltou para a arca. Então Noé estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e abrigou-a novamente dentro da arca. Noé aguardou mais 7 dias e soltou outra vez a pomba. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado da superfície da terra. Ele esperou ainda mais 7 dias e novamente soltou a pomba, que não mais voltou para Noé. No primeiro dia do primeiro mês do ano de 601 vida de Noé, secaram-se as águas que inundavam a terra. Noé então removeu o teto da arca e viu que a superfície da terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra já estava bem seca. Então ordenou Deus a Noé: sai da tua arca, tu e tua esposa, teus filhos e as esposas de teus filhos contigo, todos os animais que estão contigo, todas as criaturas, as aves, os grandes animais e os pequenos, todos que se movem rente ao solo. Faze-os deixar a arca contigo, que pulem sobre a face da terra, sejam fecundos e multipliquem-se sobre toda a terra. Assim Noé e sua mulher saíram da embarcação, junto com seus filhos e suas noras. Da mesma maneira saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com suas espécies. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor e, tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado para o mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Sede o medo e o pavor de todos os animais da terra e de todas as aves do céu, como de tudo que se move na terra e de todos os peixes do mar. Eles são entregues em vossas mãos. Tudo que se move possui a vida, vos servirá de alimento. Tudo isso eu vos dou, como vos dei a verdura das plantas,
mas não comeis a carne com sua alma, isto é, o sangue. Certamente pedirei contas do sangue de cada um de vós, pedirei contas a todos os animais e ao homem. A cada indivíduo requererei contas da vida do seu próximo. Quem derramar o sangue do ser humano, pelo próprio homem seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Quanto a vós, sede fecundos, multiplicai-vos, povoai a terra e dominai-a. Então declarou Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele: Eis que estabeleço minha aliança convosco e com os vossos descendentes depois de vós, e com todos os seres vivos que estão convosco, aves, animais, todas as feras, todas as criaturas que saíram da arca convosco, todos os animais da terra. Estabeleço minha aliança convosco. Tudo que existe nunca mais será destruído pelas águas do dilúvio. Não haverá mais outro dilúvio para devastar a terra. E Deus afirmou: Eis o sinal da aliança que instituo entre mim e vós, e todos os seres vivos que estão convosco. Para todas as gerações futuras, colocarei o meu arco nas nuvens, e ele se tornará um sinal fulgurante da aliança entre mim e a terra. Quando eu reunir as nuvens sobre a terra e o arco surgir por entre as nuvens, eu me lembrarei da aliança que há entre mim e vós e todos os seres vivos de toda a carne. E as águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir a forma de vida. Quando o arco estiver na nuvem, eu o verei e me lembrarei da aliança eterna que há entre Deus e os seres vivos de todas as espécies que vivem sobre a face da terra. E concluindo, asseverou Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que estabeleço entre mim e toda forma de vida que existe sobre a face da terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Esses três foram filhos de Noé, e a partir deles se fez o povoamento de toda a terra. Noé era cultivador e foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho que havia feito, embriagou-se e ficou dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, notou que seu pai estava nu e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, levantaram-na sobre os próprios ombros e, andando de costas para não verem a nudez do pai, cobriram-no. Quando Noé acordou de sua embriaguez, soube do que Cã, seu filho mais jovem, havia feito. Então esbravejou Noé: Maldito seja Canaã, escravo de escravos será para seus irmãos. E acrescentou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Que Deus amplie o território de Jafé. Habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos. Toda a duração da vida de Noé foi de 950 anos. Depois morreu. Gênesis capítulo 10. Eis a descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. Estes foram os descendentes de Jafé: Gomer, Magoque, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer: Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã: Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. Deles descendem os povos marítimos, os quais se dividiram em seu território, conforme sua língua, cada um segundo os clãs de suas nações. Estes foram os descendentes de Cã:
Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Raamã e Sabitecá. Estes foram os filhos de Raamã: Sabá e Deda. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais audaz e corajoso dos caçadores diante do Senhor. E por esse motivo há o ditado: valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, nas terras da Babilônia. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Rebote, Calã e Rezém, que fica entre Nínive e Calã, a grande cidade. Misraim deu origem aos luditas, anamitas, leabitas, naftuítas, patruzitas, casluítas, dos quais descenderam os filisteus e os caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho. Os sidônios, os primeiros, e os hititas. Também deu origem aos jebuseus, aos amorreus, aos gigazeus, aos heveus, aos arqueus, aos sineus, aos arvadeus, aos emareus e aos amateus. E mais tarde se espalharam as famílias dos cananeus. E os limites das terras de Canaã estendiam-se desde Sidom, indo até Gerar e chegavam a Gaza, e de lá prosseguiam até Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, até Lasa. São esses os povos e culturas que descenderam de Cã, conforme seus grupos familiares e línguas, em seus territórios e nações. Uma descendência nasceu de semelhante modo a Sem, pai de todos os filhos de Éber, irmão mais velho de Jafé. Estes foram os filhos de Sem: Elão, Assur, Afaxade, Lude e Arã. Estes foram os descendentes de Arã: Uz, Jeter e Meseque. Afaxade gerou Cainã, e Cainã gerou Salá, que gerou Éber. Éber deu origem a 2 filhos. Um deles se chamou Peleg. Porquanto em sua época a terra foi dividida, seu irmão recebeu o nome de Joctã, que gerou a Almodá, Salefe, Azar, Gerá, Adorão, Uzal, Diclã, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses descenderam de Joquitã e habitavam uma região que se estendia desde Messá até Cefar, nas colinas ao leste. São esses os filhos de Sem, segundo seus clãs e línguas, em suas terras, culturas e nações. São esses os grupos familiares dos filhos de Noé, de acordo com suas gerações, divididos em suas nações e culturas, em conformidade com a história da sua descendência. A partir deles, os povos se dispersaram por toda a terra depois do dilúvio. Gênesis capítulo 11. Em todo o mundo, as pessoas se serviam de uma mesma língua e de uma única maneira de falar. Quando os seres humanos emigraram para o Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se estabeleceram. Combinaram uns com os outros: vinde, façamos tijolos e jogamos ao fogo. O tijolo lhe serviu de pedra e o betume de argamassa. E decidiram mais: vinde, construamos uma cidade e uma torre cujo ápice penetre nos céus. Dessa forma, nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para observar a cidade e a torre que os homens estavam erguendo. Então declarou o Senhor: eis que a humanidade se constitui em um só povo e falam todos a mesma língua.
e essa construção é apenas o início de suas iniciativas. Em breve, nada poderá impedi-los de realizar o que quiserem. Portanto, vinde, desçamos, confundamos a linguagem dos seres humanos a fim de que não mais se estendam uns com os outros. E foi dessa maneira que o Senhor os espalhou dali por toda a terra. E pararam de erguer a cidade. Por isso ficou conhecida como Babel, porquanto ali o Senhor confundiu a língua de todo o mundo. E assim, desde a Babilônia, o Senhor dispersou a humanidade sobre a face da terra. Eis o registro das gerações de Sem. Passados 2 anos do dilúvio, ao completar 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Depois do nascimento de Arfaxade, Sem viveu mais 500 anos e gerou filhos e filhas. Quando Arfaxade completou 35 anos de idade, gerou Salá. Depois do nascimento de Salá, Arfaxade viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Salá completou 35 anos de idade, gerou Éber. Depois do nascimento de Éber, Salá viveu mais 403 anos e gerou filhos e filhas. Quando Éber completou 34 anos de idade, gerou Peleg. Depois do nascimento de Peleg, Éber viveu mais 430 anos e gerou filhos e filhas. Quando Peleg completou 30 anos de idade, gerou Reu. Depois do nascimento de Reu, Peleg viveu mais 209 anos e gerou filhos e filhas. Quando Reu completou 32 anos de idade, gerou Serug. Depois do nascimento de Serug, Reu viveu mais 207 anos e gerou filhos e filhas. Quando Serug completou 30 anos de idade, gerou Naor. Depois do nascimento de Naor, Serug viveu mais 200 anos e gerou filhos e filhas. Quando Naor completou 20 anos de idade, gerou Terá. Depois do nascimento de Terá, Naor viveu mais 119 anos e gerou filhos e filhas. Quando Terá completou 70 anos de idade, havia gerado Abrão, Naor e Harã. Eis, portanto, a história da descendência de Terá. Harã morreu na presença de seu pai Terá, em sua terra natal, chamada de Ur dos Caldeus. Mais tarde, tanto Abrão como seu irmão Naor casaram-se. O nome da esposa de Abraão era Sarai. O nome da esposa de Naor era Milca. Esta era filha de Harã, pai de Milca e de Isca. Entretanto, Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá decidiu sair da cidade de Ur, na Babilônia, e rumar para a terra de Canaã. Tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e todos juntos deixaram Ur dos caldeus. Mas, havendo chegado em Harã, ali ficaram morando. E Terá morreu em Harã, com a idade de 205 anos.